Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à aula Autoestima Intacta, como não destruir a autoestima dos seus filhos, dos nossos filhos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Franco, sou pediatra há quase 25 anos, mãe de 3 filhos, o Rafael, o João Pedro e a Maria Luísa. Rafael e o João Pedro já estão na fase de término de adolescência, né? O Rafa vai fazer 22, João Pedro 19, tem 19, e a Maria Luísa com quase 10. E eu queria muito ter podido saber de todas essas coisas para não ter destruído a autoestima dos meus filhos. E eu estou aqui realmente com muita vontade de trazer luz para vocês, clarear para vocês, né, o que é autoestima. Há muitos conceitos errados, né, há muitos conceitos do senso comum que nos afastam, né, de realmente o que é autoestima. A autoestima é um tema incrível, maravilhoso, que engloba tudo o que a gente precisa saber sobre educação positiva. Eu falo que a autoestima está inserido em todos os pilares da educação positiva, não há como realmente preservar ou reconstruir essa autoestima nos nossos filhos se não for passando por essa mudança, né, por essa quebra de ciclo violento, né, da educação tradicional. Então, além de ser pediatra, eu sou também educadora parental, eu sou especialista emocional, eu tenho uma formação em neurociências, eu sou uma estudiosa de trauma, de estresse tóxico precoce, de experiências adversas da infância, de teoria polivagal. Então, eu estou aí nessa caminhada há 7 anos de aprofundamento, apesar de ter quase 25 anos de pediatria, e eu te falo que você está no lugar certo, assistindo a aula certa. Eu tenho certeza que essa aula vai trazer para você muita clareza de como preservar e de como reconstruir a sua autoestima, a autoestima do seu filho, sendo ele criança, adolescente, né? Eu vou trazer um pouco de clareza para esse tema que é muito confundido. A minha equipe e eu, a gente fez eh, uma pesquisa nas minhas redes sociais sobre o que as pessoas acham que é autoestima, né? E 90% das pessoas não sabe o que é. 90% das pessoas confundem autoestima com autoconfiança, autoestima com autoimagem, autoestima com ser extrovertido, ter capacidade de falar em público, ser confiante, né? Então, autoestima não é isso, né? Então, a gente sabe que a autoestima é a nossa capacidade de sentir, né, as nossas necessidades, de interpretar as nossas necessidades, de estar conectado com essas necessidades primárias nossas, básicas, né, tanto físicas quanto emocionais, como conexão, autenticidade, carinho, né, toque, segurança, proteção, né, o quanto a gente necessita de uma base segura, o quanto a gente necessita de conexão com os nossos cuidadores. Então, tudo isso são necessidades, além das físicas, né, alimento, sede, temperatura, eh, proteção também. Então, quando a gente está conectado com o nosso sentir e consegue interpretar essas necessidades e a gente luta por elas até o fim, é porque a gente tem autoestima. E aí, eu vou trazer nessa aula como que essa autoestima vai sendo destruída, né, na educação tradicional, o quanto essa autoestima vai sendo minada na educação tradicional. Não existe falar baixa autoestima ou alta autoestima. Autoestima é uma habilidade inata, é uma torre interna. Você tem ou não tem. Os grandes responsáveis por essa torre interna se manter intacta são os nossos pais. E para que os nossos pais ou cuidadores mantenham essa torre interna intacta, então para que a gente mantenha essa torre interna dos nossos filhos intacta, a gente teria que estar também com a nossa torre ali, né? A gente teria que estar em contato com as nossas emoções, a gente teria que saber sobre as nossas emoções, para entender sobre as emoções dos nossos filhos, para permitir as emoções dos nossos filhos. Eu falo que é muito importante para uma criança e um adolescente terem autoestima, estarem no lar, que os aceite como eles é, que os celebre como eles são, né? Que
que os aceite, que os ame incondicionalmente, que tenha orgulho, né, pelo simples fato deles existirem, né, que não há condições para amar mais ou menos, né, é preciso confiar também naquele ser, porque esse ser totalmente conectado com o sentir dele, confia em nós. E quando esse ser nasce, né, tão conectado com as emoções, porque é um ser puramente emocional, então, ou seja, ele nasce com essa habilidade, né, ele nasce com autoestima, ele nasce com a capacidade de pedir o que ele realmente necessita, porque ele vem de um ambiente, né, dentro do útero, que ele era atendido minimamente nessas necessidades. Então, ele não sabia nomear as necessidades, nem sabe, quando criança, nomear as necessidades, mas se ele tem um cuidador sensível, ele vai ser atendido. Então, esse cuidador, conectado com as próprias emoções, com essa torre interna, consegue estar conectado com esse filho e saber exatamente o que ele precisa. E mesmo que não consiga atender minimamente todas as necessidades, ele é capaz de pelo menos nomear para que esse ser continue autêntico e com essa torre interna intacta. Então, aqui nessa aula, eu vou estar o tempo inteiro trazendo alguns conceitos para que para que a gente saia daqui com muita consciência do que é autoestima, e vou trazer para vocês também formas de estar preservando e formas de estar reconstruindo uma autoestima que provavelmente não está intacta mais, né? Porque viemos da educação tradicional, viemos nos desconectando dessas nossas emoções e das nossas necessidades. E nos tornamos pais e muitas vezes a gente não estava preparado para essa doação de amor, para essa sensibilidade, para essa observação genuína. Eu falo que a gente mantém também a autoestima dos nossos filhos quando a gente os observa. Quando a gente os observa genuinamente, facilita a caminhada deles. Todas as informações que a gente teve lá da educação tradicional foram completamente ao contrário, né? E a gente chega ali para a maternidade, para a paternidade, para ser um cuidador totalmente despreparado, esperando muitas coisas, né? Com muitas expectativas, achando que esse ser precisa o tempo inteiro ser moldado, ser lapidado, ser consertado, né? E todas as vezes que a gente quer consertar esse ser, a gente vai destruindo um pouquinho dessa torre. Todas as vezes que a gente o permite, né? Que a gente celebra esse ser como ele é e mostra que ele tem valor pelo simples fato de existir, né? E a gente fala que a autoestima é esse senso de auto-valor pelo simples fato de existir, esse senso de auto-amor, né? Então, eu me amo, eu estou conectado comigo, eu me sinto, eu sou precioso, né? Eu me sinto preciosa pelo simples fato de existir, eu não preciso de fazer isso ou aquilo para que esse cuidador me ame. Ele me ama de qualquer forma, me ama quando eu erro, ele me ama quando eu acerto. E quais são as ações que a gente mais faz no dia a dia, sem consciência, que mais destrói a autoestima dos nossos filhos, né? Então, coisas que são validadas, que são violências normalizadas na nossa sociedade, que são violências invisíveis, né? Então, a gente sabe hoje o que é uma violência, né? O bater, o castigar, mas a gente também consegue perceber as violências invisíveis, e eu falo que a violência invisível mais comum, né, é essa o elogio em excesso, né? Eu estou sempre elogiando, eu estou sempre rotulando, eu estou sempre recompensando, fazendo reforço positivo, reforço negativo, para moldar esse ser do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, do jeito que eu sonhei. E esse ser vai perdendo a sua autenticidade para atender às minhas expectativas. Porque os nossos filhos, eles têm uma necessidade primordial, que é essa de conexão, e, e se eles perdem, e muitas vezes, para atender os nossos desejos e necessidades, eles perdem esse contato com eles mesmos. Então, eles perdem uma coisa preciosa, indispensável para se ter autoestima, que é a autenticidade, né? Eu vim ao mundo para ser autêntico. Quando eu deixo
de ser autêntico para agradar o meu pai e a minha mãe, para ser visto pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu cuidador, né, seja ele qual for, eu deixo de estar em contato comigo mesmo. Então, eu começo a deixar de lado as minhas necessidades para atender as necessidades do meu cuidador. E eu deixo de lado as minhas necessidades, a criança ela é tão generosa, né, que ela faz isso. Então, ela vendo esse ser sem autoestima também, desconectado de todas as emoções, né, com vários desejos, ele desconecta do sentir dele para se conectar ao sentir e às necessidades desse cuidador. Então, ele entende que as necessidades dele não são valiosas, portanto, que ele não é valioso. Ele se enxerga a partir do olhar desse cuidador também. Então, nossa responsabilidade é muito grande, e eu digo para vocês aqui com muita humildade, sabe? Que passei por todos esses processos. Que meu sonho era poder ter tido acesso a tudo que hoje eu sei, né? Muitas coisas eu consigo aqui em casa recuperar, e outras coisas eu entendo que fez parte da nossa vida, da nossa história, e que nas próximas gerações, né, que os meus netos vão viver vão ter uma autoestima sendo preservada de uma forma mais eficiente, se assim a gente pode dizer, né? Ou os nossos bisnetos, né? Que os nossos filhos tenham pelo menos o privilégio, eles têm, né? De terem pais que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a estudar, que estão dispostos a sentir, que estão dispostos a observá-los e facilitá-los. Tem uma outra violência que a gente não repara, né? Quando a gente força o filho a comer, quando a gente retira a fralda fora de hora, quando a gente apressa o tempo de andar, quando a gente apressa uma alfabetização, quando a gente simplesmente ignora a natureza humana e quer que aquele filho corresponda às minhas expectativas, né? A gente mina uma autoestima quando a gente quando aquela criança chega toda cheia de energia da escola e diz que quer ser pintor, que quer ser bombeiro, e a gente na mesma hora já corrige e diz não, né? Então a gente está ali todos os dias sem perceber, de forma inconsciente, e eu me incluo junto com vocês nessa caminhada, sempre me incluo, e eu sempre digo para os pais dos meus cursos, da minha comunidade de famílias, da minha escola, do meu consultório, que eu estou de mão dadas com vocês, porque eu vivi tudo isso. E eu sei o quanto é difícil a gente se deparar com esse conhecimento e não sentir muito fundo. Mas também acredito que se não há esse sentir profundo, né? Muitas vezes uma culpa, que depois a gente transforma em autorresponsabilidade, né? Que a autorresponsabilidade também é uma coisa da pessoa que tem autoestima e que está emocionalmente saudável, ela é capaz de sair da culpa e ir para responsabilização e fazer diferente. Então, eu digo sempre para eles, né? Eu estou de mãos dadas, eu sei que vai doer, eu sei que é difícil, mas é possível e é tão curador, é tão revelador, é tão de um outro lugar. Quando a gente fala, né, quando eu falo tudo que eu falo, né, também nas minhas redes sociais, respondendo as perguntas, as pessoas me mandam falando que tem tanto sentido tudo que eu falo, né? Por mais que eu fale que tudo que eu estou aqui falando tem uma base na ciência, existe muito sentir no que eu falo, né? Por todos os processos que eu já passei, por toda a experiência clínica que eu tenho, experiência no consultório, experiência em casa, né, com milhares de famílias, o quanto é importante saber que é, que é essa autoestima que vai levar a gente para um outro lugar na maternidade, na paternidade, quando a gente se coloca para cuidar de outro ser, né, mais vulnerável que nós. Eu quero também, assim, que vocês entendam com muita clareza, né, todo o meu propósito de estar aqui, de dar a mão para vocês e de trazer esse conhecimento que eu acesso, né, e essa minha vivência, tem muita relação com o que eu tenho vivido, né?
com tudo que eu tenho recebido, com tantas crianças adoecidas, com tantos adolescentes adoecidos, com tantos pais adoecidos, né? Eu também estava adoecida, né? Eu também estive nesse lugar e ainda estou, né? Porque a parentalidade e a maternidade, ela é feita de altos e baixos. Tem muitos momentos que a gente consegue estar ali realmente provendo para os filhos o que eles precisam, estando mais disponíveis, né? Estando dispostas a priorizar as necessidades deles, e outros momentos que a gente não dá muito conta e a gente chega numa exaustão e a gente vai para um outro lugar. Então, tem momentos que eu ainda sinto culpa, mas o que eu quero alertar a vocês e que eu tenho recebido, né, dessas famílias adoentadas, né, e essa epidemia, gente, epidemia de ansiedade, de depressão, de comportamento autolesivo, de meninos que fazem de tudo para serem perfeitos, de meninos que estão cada dia mais perdidos, meninos viciados em pornografia, abusando de drogas, meninos, crianças muito pequenas, né? Com um nível de autoexigência, com uma labilidade emocional é, intensa, né? Com violência, né? Então, com agressividade que ali, na maioria das vezes, deveria estar sendo funcional e já disfuncional, crianças que já estão se automutilando, né? Crianças, eu recebo crianças de 2 anos que já estão se automutilando, né? Que se mordem até sangrar, que se unham, né? Então, o quanto esse mundo que a gente atropela tudo, esse mundo apressado, nos desconecta dos nossos filhos, e sem perceber, a gente está ali colocando eles num nível de sofrimento fora do normal, porque também estamos nesse sofrimento. Mas se estamos nesse sofrimento, estamos vulneráveis, os nossos filhos estão muito mais. Então, meu objetivo aqui, além de trazer essa clareza para vocês, é falar, gente, a gente precisa fazer alguma coisa já, a gente precisa mudar agora, a gente precisa olhar para essas questões agora. Vai doer, vai ser difícil, mas vai curar toda uma geração, né? Vai nos curar também, porque quando eu me coloco nesse lugar, que é o meu lugar de pai e mãe, né? De doar amor, que é o meu lugar de cuidador, de doar amor, em vez de em vez de querer ficar recebendo o amor dessas crianças, porque muitas vezes chegamos nessa vida adulta tão carentes de amor, que temos os nossos filhos para nos preencherem, e isso não é a ordem natural, né? Então, quando a gente toma essa consciência e começa a se doar, e a gente cura essas crianças, a gente cura esses adolescentes e nos cura, né? Ou a situação não está fácil, está desesperadora, né? É uma geração que está isolada, que está sozinha, que está dentro do quarto, né? Muitas vezes a gente vê aí nas redes sociais muitos educadores, psicólogos, pedagogos, incentivando cada vez mais esse autoritarismo que destrói a autoestima, que destrói as relações, que destrói a nossa capacidade de sentir, né? Porque nos afasta violentamente dos nossos filhos. Quando a gente vem com ideias prontas e com falas prontas, normalmente essas ideias prontas e falas prontas, e que a gente às vezes aplaude, é porque elas falam sobre a nossa infância, foi o que os nossos pais fizeram lá, então a gente aplaude porque dói pensar que havia uma outra forma de se fazer, né? Quando a gente olha para a gente e fala assim, eu não tenho autoestima, porque autoestima não é autoconfiança, não é autoimagem, não é a minha capacidade de falar em público, autoestima é a minha capacidade de identificar as minhas necessidades, né? Uma pessoa que tem vícios, ela não tem autoestima, né? Vícios quaisquer, né? De tela, de compras, de comida, de bebida, de álcool, de drogas. Todos os vícios, eles demonstram dor, né? O vício é uma anestesia para a dor. Se eu busco anestesia, é porque eu estou desconectada do meu sentir, eu estou desconectada de mim mesma. Eu não sei mais o que é necessidade, o que é desejo.
né? Quando eu confundo, né, desejos com necessidades, é porque eu estou desconectado do meu sentir e é porque não tenho mesmo autoestima. Quando eu estou desconectada desse meu sentir, muitas vezes eu transmito isso para os meus filhos, né? Dr. Gabor Maté, que é uma das minhas referências de trauma, ele diz que a gente não, o vício não é hereditário, né? Que as pessoas começavam a achar que o abuso de álcool, o abuso de drogas era genético, hereditário. A gente sabe que o que a gente transmite para a próxima geração não é o vício, não é a compulsão, não é a anorexia, não é a bulimia, não é a depressão, não é a ansiedade, né? Hoje a gente sabe que o que a gente transmite para a próxima geração, se a gente não olha para isso, se a gente não está aqui igual vocês estão agora, resolvendo fazer diferente, a gente passa para para a geração que vem de nós, a dor que leva ao vício, a dor que leva à compulsão, a dor que leva à anorexia, a dor que leva à depressão, a dor que leva ao abuso, à ansiedade, a dor que leva à automutilação. Então, quando você vê numa mesma família, várias pessoas ali anoréxicas, várias pessoas ali com abuso de droga e álcool, várias pessoas com vícios, é porque a dor está sendo transmitida de geração em geração. As experiências adversas estão sendo transmitidas de geração em geração. Essas doenças que antes a gente sentia puramente hereditárias, genéticas, hoje a gente sabe do poder do ambiente, a gente sabe que é o ambiente, né? Que são as experiências adversas da infância. Hoje a gente sabe que essas experiências que causam estresse tóxico e o trauma estão diretamente relacionados também à autoestima. A autoestima está diretamente relacionada ao trauma, porque o trauma me desconecta do meu sentir, e quando eu me desconecto do meu sentir, eu desconectei das minhas necessidades, né? E quando eu desconectei das minhas necessidades e tenho apenas desejos, eu vou procurar sempre substâncias para estarem ali me anestesiando de alguma forma. Todas as vezes que eu for para o sentir, eu vou me anestesiar. E não só isso, tá, gente? Então, assim, além de tudo isso, tem um mal aí da nossa geração e de uma geração passada, né? Nossa geração e a geração anterior, a nossa, que é esse, é, esse nosso perfeccionismo, essa nossa mania de controle, essa nossa responsabilidade social, mas nenhuma responsabilidade pessoal, né? A gente fala que uma pessoa sem autoestima, ela não é capaz de atender às próprias necessidades, mas fica atendendo sempre do outro, porque aprendeu que não podia dizer não para o outro, né? Podia dizer não para ele mesmo, mas não podia dizer não para o outro. Então, eu digo sempre sim para o meu colega de trabalho, sempre sim para o meu companheiro, para a minha companheira, eu digo sempre sim para o outro e digo não para mim, né? Eu sei o quanto eu preciso de autocuidado, o quanto eu preciso estar ali conectada comigo, o quanto eu preciso desacelerar, mas eu não desacelero. E outra coisa, o aceleramento também, essa vida acelerada, atropelada, ela fala muito sobre a nossa falta de autoestima, né? Porque essa vida acelerada, ela é um anestésico, né? Dessa geração que foi completamente podada, completamente veio de uma criação totalmente rígida ou totalmente desconectada, né? Muitos de nós veio ou de uma família muito rígida, autoritária, não era possível sentir, né? Outra coisa que mina completamente a autoestima, né? Não posso ter raiva, não posso ficar alegre demais, eu não posso chorar, eu não posso ter medo, que medo o quê? Então, toda essa nossa proibição, né? Tudo que foi proibido foi o que a gente tinha de mais genuíno e de mais o sentir, né? Como essa ausência de sentir hoje nos faz mal, porque é ela que nos tira do nosso filho, dos nossos filhos. Como essa falta de possibilidade de estar intimamente relacionada com os nossos filhos, tocando, sentindo, cheirando, estando ao lado, perguntando, ouvindo, percebendo, como isso também faz com que eles se desconectem do sentir deles, das necessidades deles.
e por isso destrói a autoestima deles. E agora a gente chegou, porque as pessoas falam assim, tá, doutora Ju, eu já entendi o que é autoestima, que é essa capacidade, né, de estar conectado com o nosso sentir, com as nossas necessidades e lutar por elas, né, a nossa capacidade de dizer não para o outro, para dizer sim para a gente mesmo, é a nossa capacidade de sentir a vida, é a nossa capacidade de desacelerar, estar ali num tempo nos observando, facilitando, observando os nossos filhos, facilitando. Mas e aí, o que eu faço? Porque eu já destruí a autoestima dos meus filhos, né? Eu também destruí dos meus, né? Eu mal tinha noção disso tudo que eu estou dizendo aqui, né? A gente não tinha conhecimento, apesar que os estudos em neurociências, experiências adversas da infância, são mais ou menos, quando a gente vai falar de apego seguro, né, que também é o primeiro degrau ali para se manter uma autoestima, manter a autoestima no ser humano, começou a ser estudado lá em 1950, né, a gente já tinha muitas provas, né, da importância dessa relação de base segura e porto seguro, a gente já tinha essa importância do amor incondicional, de que a conexão era mais importante do que, por exemplo, o alimento, e a neurociências veio assim um boom, né, na década de 90, então a gente já tem aí anos, né, anos de estudos sendo publicados, né? Tem um estudo recente, né, de avanços em pediatria que traz para a gente alguns degraus para a resiliência, que eu considero que a resiliência também aí é uma habilidade que vai ser adquirida dependendo da autoestima, né? Essa resiliência vem quando eu tive alguém como base segura, como porto seguro, quando eu tive alguém para me corregular, quando eu tive alguém que acreditava em mim, para eu acreditar em mim também, quando eu tive alguém sensível às minhas emoções, sensível às minhas necessidades, atendendo, quando aquele cuidador que eu confiei, né, confiou em mim também, e aí eu fui lá para o último degrau ali e fui adquirindo resiliência, então eu mantive essa torre interna. Então, como que eu vou recuperar isso que eu destruí, entre aspas, né? Mas que eu não soube preservar no meu filho? Então, eu vou sempre partir de 5 pilares que eu vou aprofundar no meu curso. É lógico, né? Essa aula tem o intuito de trazer vocês para perto de mim, de trazer vocês para estarem aprofundando mais. Eu não, por mais que eu tente, eu não consigo trazer aqui tudo que precisa ser feito, toda a caminhada que a gente precisa seguir, mas eu quero sim trazer para vocês 5 pontos que eu sempre toco quando eu falo de autoestima, porque é o caminho que eu sigo para poder estar recuperando a dos meus filhos, né? Mas quanto é importante também recuperar a nossa, né? O quanto é importante também, que é uma das aulas do curso, como recuperar essa autoestima do adulto, né? E como recuperar no adolescente, na criança. Então, o meu curso é um curso que vai ser bem completo, né? A pessoa que vai estar ali comigo, vai estar comigo sempre, porque vai estar também dentro da comunidade. Então, como que eu recupero? Preciso pensar em 5 pontos muito básicos, né? Que é o amor incondicional e o quanto é difícil para a gente esse amor incondicional, que a gente não teve. Então, o quanto é difícil dar, né? O quanto é preciso um olhar genuíno, o quanto é preciso celebrar esse ser que está ali, o quanto é preciso desacelerar, o quanto é preciso ter uma intimidade com esse ser para poder sentir ele de verdade, ouvi-lo de verdade, né? Amor incondicional, segundo a aceitação, o quanto é preciso aceitar e celebrar também, né? Eu digo, não é só aceitar, é ter orgulho desse ser, né, que veio generosamente para nos ensinar também. Ter uma relação de igual valor com esse ser que está dentro da nossa casa, porque eles ficam dentro das nossas casas por um tempo muito determinado, para depois voarem, né? E como esse voo é muito mais bonito se há ali uma torre interna dentro deles. E como esse voo para a gente também é mais tranquilo, quando a gente percebe que os nossos filhos estão conectados com eles mesmos, né? Então, eles não se tornaram obedientes, mas eles se tornaram seres que
Se tornaram seres, não. Eles conseguiram manter, porque eu tive consciência, porque eu me doei como um ser amoroso, generoso, compassivo, criativo, e aprendeu comigo, através do meu relacionamento com ele, sobre empatia, aprendeu a autorregulação através do meu exemplo. Então, esse voo vai ser muito mais tranquilo, né? Longe de nós. A gente fala do apego seguro como essa base segura e o porto seguro, né? Essa base segura que lança esse filho para o mundo, e esse porto seguro que esse filho sempre vai saber para onde voltar. Então, o quanto tudo isso é importante. Então, amor incondicional, aceitação, reconhecimento. Quando eu reconheço aquelas qualidades, ou quando eu reconheço aquilo que ele é, quando eu reconheço o valor por ele simplesmente existir, quando eu reconheço que o que ele faz é tão avesso ao que eu faço bem, mas que tem o seu valor, quando eu reconheço a riqueza que esse ser trouxe para o mundo, tá? O outro é a presença, quando a gente está presente emocionalmente, quando a gente escuta de forma ativa, amorosa, quando a gente está ali sentindo, está se disponibilizando, né? Essa presença emocional. E o último, a confiança. Quando eu confio nesse ser e confio que o que ele é exatamente o que era para ser, né? Quando eu confio que ali nesse lugar de pai e mãe, né? De uma certa autoridade, entre aspas, né? O que eu preciso é pensar que eu sou exemplo, né? Que eu sou exemplo de dignidade, que eu sou exemplo de amorosidade também, que eu sou exemplo de empatia, que eu sou esse exemplo de regulação, né? Então, e a minha mãe, como a minha mãe e meu pai, meu cuidador, lidam com as emoções, é como eu vou aprendendo a lidar também. O quanto eu sei que quando eu estou num estado vulnerável, sentindo raiva, medo, eu posso contar com eles. Então, o quanto para a gente reconstruir, eu preciso me disponibilizar isso tudo, ao amor incondicional, à aceitação, à confiança, ao reconhecimento e à presença plena e emocional. Mas aí é lógico que diante desses 5 pontos, aí vocês sempre vão perguntar, mas como fazer isso tudo? Como? Eu não sinto, eu não consigo conectar o meu filho mais, ele já perdeu a autenticidade, ele está muito agressivo, ele está muito violento, ele só fica dentro do quarto, né? Então, no curso eu vou aprofundar em cada passo desse, né? Em cada pilar desse, né? Como que eu posso fazer com o adolescente? Então, um exemplo, né? Estar disponível ali para ele, fazer coisas que ele gosta, interessar pela vida dele, né? Parar de julgamento, parar de sermão, estar ali mais ouvindo do que falando. Quando ele vier falar, não interrompa, né? Como que eu posso ter um interesse genuíno? E tudo isso, para eu fazer tudo isso, eu preciso também passar por processo de autoconhecimento. Então, o meu processo foi longo, tá, gente? Então, eu passei por processo de autoconhecimento, mindfulness, reprogramações, fiz cursos, né, de inteligência emocional, e tudo isso eu trago, né? Então, eu vou trazer dentro do curso de forma detalhada, a gente tem na comunidade de forma detalhada cada passo desse. A gente tem processos terapêuticos, a gente tem vivências também dentro da comunidade. Então, esse convite que eu faço é um convite muito sincero, de mãe para mãe, de família para família, de mãe para pai, de mãe para cuidador, né? O quanto é doloroso a gente dar de cara com toda essa realidade, e quando a gente começa a sentir, a dor é tão intensa que a gente sai fazendo loucuras, né? Que a gente às vezes fica tão atrapalhado, né? E quantas vezes também a gente fez ao contrário do que os nossos pais faziam e deu tudo errado mesmo assim, porque essa coisa da repetição, ela é tão natural para nós, né? Os gatilhos, o meu automático, não é gatilho, o meu automático fala sobre a minha criação, né? O meu automático. Então, mesmo que eu lute para fazer o contrário do que meus pais faziam, o meu automático é fazer exatamente o que eles faziam. Às vezes eu faço só de forma diferente, mas eu acabo fazendo da mesma forma. Então, o meu sincero convite para você é que para você realmente esteja
buscando cada vez mais conhecimento, que você se aprofunde cada vez mais, que você queira realmente ser essa pessoa que não espera do filho nada em troca, mas que você esteja ali disponível para dar tudo que ele precisa para crescer saudável. Quando a gente fica nesse si, meu filho precisa ser assim, precisa ser assado, a gente se desconecta, né? Os nossos filhos precisam ser. Essa autenticidade precisa ser resgatada. A gente tem uma oportunidade linda de resgatar essa autenticidade dos nossos filhos na adolescência. Por isso que eu falo muito no curso da autoestima na adolescência. O quanto eles ali no segundo nascimento, eles nos mostram essa segunda oportunidade, né? De conectar com eles, com o ser autêntico deles. E eu digo para vocês, né, e eu convido sempre para vocês estarem comigo em todas as minhas, o que eu faço, né, hoje a minha quem está na minha comunidade tem todo o que eu produzo é direito de quem está na comunidade, né, então o curso de autoestima vai ser assim, né, quando você adquire o curso de autoestima, você automaticamente está nessa comunidade aí de famílias, mas enfim, eu estive nessa luta sozinha, né, então há 7 anos atrás não se falava sobre isso. Eu fui uma pioneira, talvez, aí na pediatria, a olhar de outra forma para os seres humanos que passam por nós, para as crianças que passam por nós. Imagina a minha dor, porque eu estava sozinha, lógico que eu recebi muitas críticas. A gente que resolve estar nesse caminho recebe muitas críticas o tempo todo, e a gente recebe essas críticas e se abala com elas porque a gente não tem autoestima. E como que eu vou me amar? E como que eu vou me dar valor? E como que eu vou confiar em mim mesma, né? Então, como que eu vou buscar, né? Entender sobre as minhas necessidades, entender sobre as minhas emoções e começar a me cuidar para poder cuidar do outro, né? O quanto é importante nessa caminhada, e eu vou estar falando sobre isso muitas vezes, nas minhas redes, nos meus cursos, na minha, né, sempre, da importância desse autocuidado, que não é esse autocuidado que a gente conhece também, né, não é esse senso comum, né, esse eu cuido de mim, das minhas emoções, né, através da inteligência emocional também, da criança que eu fui um dia, como eu cuido de tudo isso, de todas as minhas dores, para que eu não passe essas dores para frente, para que os meus filhos não precisem herdar de mim todas essas dores. Então, corre lá, faz a sua inscrição, né? São 7 anos de muito investimento meu, em muito conhecimento, muita bibliografia, muitos cursos, muito filtrar de possibilidades para poder fazer essa caminhada linda, para poder te oferecer essa caminhada linda, né? Eu não consigo mensurar todo esse meu trilhar que teve muitos percursos não tão bons, mas que eu encontrei um caminho realmente que é um caminho que tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado muitas famílias, tem abrido a mente de muitas pessoas, tem aberto principalmente o coração de muitas famílias, de muitas pessoas, para o sentir da criança, né, para o sentir do adolescente. Eu sou declaradamente uma defensora da infância e da adolescência. Eu trago ali na comunidade muito da perspectiva da criança, do olhar centrado na criança. Então, eu saio desse mundo adultocêntrico e levo para um mundo centrado na criança. Eu sempre friso, a infância é o chão que a gente pisa por toda uma vida, então é importante demais que a gente cuide desse chão, né? A gente está aí numa sociedade adoecida, e essa sociedade adoecida não está adoecida sem motivo, ela está adoecida pela desconexão, ela está adoecida pelo autoritarismo, ela está adoecida pelo abuso de poder, ela está adoecida pela competição, ela está adoecida pelo preconceito, ela está adoecida pela falta de sentir, né? Nós, seres humanos, precisamos de resgatar a humanidade em nós, né? Parece estranho falar assim, mas precisamos resgatar a humanidade em nós. E eu tenho certeza que o caminho de resgatar a humanidade em nós é realmente olhando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e permitindo que eles nos direcionem muitas vezes para esse lugar que é tão maravilhoso, que é o nosso sentir e a nossa humanidade. Então, eu aguardo vocês.
no curso de autoestima primeiro, que é um curso maravilhoso, que vai estar falando muito do que tem, um resumão de tudo, né? Mas também na comunidade, acessando todos esses cursos, todos esses processos de vivências e autoconhecimento. Num lugar sem julgamento, um lugar que a gente pode contar com o outro, contar para o outro, com encontros maravilhosos uma vez por semana, né, ao vivo comigo, que a gente pode tirar todas as dúvidas, que é praticamente consultas, praticamente de cada um ali, e a gente tem se ajudado muito, e eu tenho certeza que, do mesmo jeito que as famílias que estão ali estão sendo muito ajudadas, a sua família também vai ser ajudada, vai ser acolhida, vai ser carregada e vai encontrar também esse caminho maravilhoso de uma educação que realmente olha para o sentir da criança, para o sentir do adolescente. E também, claro, quando a gente faz isso, esse caminho, a gente também se conecta e olha para o nosso sentir e para a criança que a gente foi, para o adolescente que a gente foi. Até lá!